Tá, bom dia, gente. A gente está ao vivo aqui, então. Eu estou meio no bunker aqui com as crianças, mas acho que o pessoal vai ajudar a mediar hoje. Mas eu queria dar as boas-vindas ao Fábio Gouveia, então, que é um colaborador de longa data aí desde o ano passado do Hack Week. Inclusive, acho que a gente foi convidado super em cima da hora, tipo assim, 2 dias antes ele apareceu e deu um workshop, foi a pessoa mais presente nos projetos, assim. Então a gente tem já uma dívida com o Fábio. Desde o ano passado, o Fábio é pesquisador do Fiocruz, ele trabalha com inicialmente sem simetria, mas assim, com um interesse grande em altimetria e análise de redes também. E acho que vai nos falar de uma forma um pouquinho mais geral aí sobre análise de redes e ferramentas para isso. Não tenho certeza se vai ser uma coisa diretamente aplicável nos projetos, mas para quem está trabalhando tanto com a coisa de tentar mapear a diversidade, não sei o que e tal, talvez sejam ferramentas potencialmente úteis num futuro intermediário, digamos assim, e tal, pela mídia também. Então, assim, acho que é uma ferramenta versátil o suficiente para ser útil em várias coisas, não sei se nos projetos até o fim da semana, mas certamente para a vida é uma coisa que é interessante saber, enfim, para que serve, o que dá para fazer. Então, Fábio, muito obrigado aí e tal. E tá com você e tal. E eu vou ficar entrando e saindo aqui e tal. Bom dia. A minha função hoje aqui, entre outras coisas, vai ser convencer vocês de que uma dessas ferramentas que eu vou estar apresentando, ela é fundamental para absolutamente qualquer pesquisador. Hoje em dia, eu estou convencido de que não há condição de um pesquisador, em praticamente qualquer área, não ter conhecimento, para além da questão das buscas nas bases de referências, conteúdos que podem ser aplicados, que podem ser utilizados durante a sua pesquisa, de utilizar uma ferramenta como essa, que é o VoiceViewer, que é uma ferramenta da Universidade de Leiden, que te permite ter uma percepção sobre o campo de estudo que você tem de uma maneira muito fácil, muito objetiva, muito clara e absolutamente tranquila. Aplicações disso do ponto de vista mais profundo, para uma análise verdadeiramente cientométrica, né, e visando publicação, etc., aí eu acho que é um outro patamar de conhecimento da análise de redes e do uso da ferramenta em si. Mas mesmo por um uso superficial da ferramenta, ela certamente pode te ajudar a pensar um pouco mais sobre o corpus que você tem de publicações, que você está entrando em contato, que você está tentando meio que peneirar, né, dentro dessa dificuldade que a gente vive nos dias de hoje, de um volume absurdo de publicações, e que a gente tem dificuldade, às vezes, de selecionar o que a gente vai ler, o que a gente vai se aprofundar, que autores são esses. Ou seja, ela meio que cumpre uma função que, teoricamente, Garfield, né, Eugene Garfield, queria que fosse cumprida pelo seu Citation Index, né? E eu não estou falando aqui de valor de impacto, eu estou falando do Citation Index original do Garfield, quando ele, em 1955, publica, dando esse indicativo do potencial que o Citation Index poderia ter para exatamente auxiliar no processo cotidiano de um pesquisador, né? Tendo que selecionar aquilo que ele teria ou não condição de ler, né? Dado o volume de produção que já existia, e isso era 1955. Pois bem, uma análise de rede, na verdade, é um tipo de análise, tá, que a gente normalmente faz baseado na ideia de que a gente pode utilizar o grafo, que é um tipo de representação gráfica, tá, que é oriundo da teoria dos grafos, que basicamente tenta projetar numa imagem uma relação entre entes, entre nós, que seriam entes quaisquer que sejam, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a palavra grave, a palavra bouquet, all right, pain, and, true love, chapel yard, que é um termo composto nesse caso, peace, face. Aqui, por um acaso, eu peguei de brincadeira um trecho da música Be Yourself, do Audioslave, a minha música favorita. Mas você pode ver que esses nós estão aqui, né, cada um deles representando cada uma dessas palavras, conforme ela foi sendo citada ao longo da letra, ok? E se por um acaso essas palavras tivessem linhas entre elas sendo apresentadas, significariam que essas palavras, em algum momento, elas estavam conectadas entre si, porque faziam parte de um mesmo parágrafo, ou de um mesmo contexto, ou de alguma outra forma. Então, esse aqui, por exemplo, poderia ser um exemplo desse tipo de situação, né?
Basicamente, então, na representação por grafos, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar conectar coisas. E ao conectar essas coisas, a gente vai tentar ver se essa dinâmica de conexão entre essas coisas nos traduz alguma percepção sobre aquilo que nós estamos observando, né? Assim sendo, se eu por acaso tiver um conjunto de autores, tá, que citaram as mesmas obras, por exemplo, ou se eu tiver um conjunto de autores que coautoraram artigos entre si, então, digamos, aqui presentes, né, a Adriana, a Juliana e a Ingrid tivessem feito um artigo que foi escrito em conjunto, né, eu poderia conectar elas, baseado na ideia de que elas publicaram juntas, e a partir daí começar a fazer toda uma inter-relação entre os autores dentro da minha amostra, baseado no quanto eles coautoraram entre si. Da mesma forma, eu posso fazer isso com matemática, com algum tipo de conteúdo, com textos oriundos, por exemplo, de abstracts, com resultados que eu posso estar coletando dentro do Twitter, né, de tweets que foram com palavras diferentes. Eu posso fazer essas conexões baseado na proximidade que as pessoas têm de acordo com uma tabela, né, de afinidades que se coloquem no time, o time que elas torcem, o iogurte favorito, a cerveja que mais gostam se não bebem, se por um acaso quais são as músicas favoritas, eu posso fazer qualquer tipo de relação. E aí, no caso de uma ferramenta como o VoiceViewer, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar criar, a partir daí, essa representação gráfica desse tipo. Eu vou pegar agora aqui, para tentar demonstrar um pouco isso de uma maneira um pouco mais prática, a própria letra que eu estava utilizando aqui anteriormente. Vou abrir aqui o arquivo, Be Yourself, e vocês podem ver que tem uma série de palavras colocadas aqui, em cada um desses trechos. E se eu, por um acaso, tentar juntar isso um pouco mais, tá? Para tentar ver se eu consigo montar com isso uma rede baseada em termos, eu posso fazer aqui uma junção, né, de vários desses parágrafos e considerar que o divisor, né, que eu vou considerar entre esses conjuntos vai ser o parágrafo. Ou seja, palavras que estão no mesmo parágrafo devem ser apresentadas juntas dentro desse meu gráfico, ok? Dentro dessa minha representação para esta análise de rede. Então, vou pegar esse conjunto daqui. Estou juntando vários deles para poder fazer parágrafos longos, né? E vou, a partir daí, tentar ver se eu encontro, né, uma possibilidade de maior proximidade entre esses termos. Claro que aqui eu estou fazendo uma artificialidade, é só para demonstrar para vocês um pouco como isso se processaria, né, como um exemplo. E que é um exemplo que foge um pouco, por exemplo, dessas coisas que normalmente a gente fala mais em bibliometria, para exatamente tentar mostrar para vocês, ou centrometria, que a gente não necessariamente precisa fazer isso com uma coisa de origem científica. Eu posso pegar uma letra, por exemplo, como esse dessa banda que eu gosto, que é Audioslave, né? Se eu for dentro do VoiceViewer e pedir para criar, a partir daí, tá, um mapa baseado em texto, ele vai dizer, bom, tudo bem, eu posso criar isso para você. Eu tenho várias fontes possíveis que você encontra aqui, que vão desde a própria Web of Science, da própria Scopus, da PubMed, de um arquivo no formato RIS, que é um formato exportado pelo Mendeley, por exemplo, e outras ferramentas de gestão de referências, por dados que eu posso obter no Crossref, pela API, ou um JSON, né, feito pelo Crossref, né, ou eu posso simplesmente usar o padrão, tá, do próprio VoiceViewer, em que, e aqui eu vou tirar essas opções aqui que são normalmente feitas para você limpar automaticamente abstracts, né, utilizando algumas normas que são clássicas, né, do que ocorre em abstracts, né? E ele vai dizer o seguinte, basicamente é um text file que contém em cada linha, no idioma inglês, texto de um documento e que ele vai considerar parágrafo a parágrafo essa união. E eu posso, inclusive, também fazer um score file, se eu quiser pontuar cada uma dessas conexões que são listadas em cada um desses parágrafos. Então, por exemplo, se eu considerar que o primeiro parágrafo repetiu 3 vezes e eu quero botar ele só uma vez e só botar a frequência dele, eu posso fazer um outro arquivo em que eu boto as frequências em que isso ocorre para pontuar aquele assunto. Se eu der a sequência aqui e pedir para fazer os processos de contagem, e aqui ele tem as opções de binary counting, full counting, que é para dizer uma contagem que eu conto uma só vez a presença de um determinado termo, ou se ele aparecer várias vezes, eu quero pontuar isso, eu uso full counting, né?
Posso utilizar um recurso que ele dá aqui, chamado de tesauros, para eliminar termos que não me interessam, caso eu queira, fazendo uma listagem, ou consolidar termos que eu quero. Não vamos fazer nada disso aqui, é só um exemplo, né? Eu vou dizer qual é o mínimo de ocorrência para cada um desses termos, né? E existe um percentual para tentar ver a importância deles. Eu posso chegar, no final das contas, a listagem de cada uma dessas terminologias. E ele tem uma coisa muito interessante. E o Osviro, especificamente por ele utilizar a biblioteca de processamento de linguagem natural do Apache, né, que é uma biblioteca de processamento de linguagem natural disponível gratuitamente, ele consegue perceber possíveis termos compostos, como aqui em True Love, ou Chapel Yard, ou Dozen White Rose, ou Only Pain Someone. Né? Ele tentou considerar que isso seria o Sure Everything, Sleep Tonight, Single Memory, ele foi Bad Face, ele foi tentando achar a partir daqui possíveis termos. Né? Se eu der um finish aqui, ele vai perguntar se eu quero ficar apenas com um componente gigante, ou se eu quero ver todos os componentes, eu vou pedir só o componente gigante nesse caso, e agora eu tenho, num primeiro momento, um grafo efetivamente falando. E nesse grafo que foi gerado aqui, obviamente com a minha artificialidade, ele colocou como termo central someone. Né? De certa forma faz até algum sentido, porque someone é uma palavra muito utilizada na letra, e quando eu fiz mesmo que arbitrariamente aquilo, eu acabei gerando someone como essa ponte central aqui, e esses outros termos estão aqui coligados porque estavam só no mesmo parágrafo. Ele encontrou, efetivamente, 4 parágrafos, né, que, de alguma maneira, se conectavam por conta de someone, e por isso foi feito esse componente gigante. Aqui, o que eu estou observando dentro dessa representação do grafo? Duas coisas. Primeiro, eu estou observando nós, que são aqui representados por bolinhas, e eu estou observando também as arestas, né, que são as vinculações entre cada uma dessas entidades aqui. E aí tem uma coisa que é muito interessante da gente pensar sobre isso, que é o seguinte: o grafo ele permite que você faça uma série de formas de adensamento da sua informação. Ou seja, eu posso utilizar uma série de recursos para colocar informações nessa representação gráfica, né, que é a do grafo. Eu posso, número 1, colorizar esse nó. Eu posso também mexer com o tamanho desse nó baseado em alguma variável. Eu posso também definir a espessura dessa aresta baseada em alguma dessas variáveis. Eu posso também mexer com a forma desse nó, não no Voice Viewer, mas em outras ferramentas como o GEF é possível fazer isso, mexer no formato desse nó para representar alguma coisa. Eu posso, inclusive, no GEF, utilizar uma imagem para substituir esse nó. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma vinculação entre diferentes memes que eu encontrei na internet utilizados, fazendo algum tipo de classificação, né, e distribuí-los espacialmente, eu poderia usar como nó o próprio meme e fazer a vinculação entre eles por linhas. Né? Ficaria perfeitamente possível. Eu posso, inclusive, em vez de utilizar essa notação que eu estou usando aqui, que, no caso, ele faz um processo de cálculo de clusterização, né, de agrupamento, ou seja, é um método, como vocês viram antes, não supervisionado, né, em que você faz essa clusterização, eu posso utilizar esse algoritmo de clusterização para definir essa cor. Ou eu poderia fazer uma classificação e definir essa cor baseado na classificação. Ou eu poderia, por exemplo, utilizar uma gradação de cor baseado numa variável para poder fazer esse tipo de representação. Então, o nó que a gente está chamando aqui, a gente pode entender muito visualmente como esse ente que está sendo colocado aqui, que de fato é o nó que liga, né, uma linha à outra ali. Né? E aqui eu tenho o segundo nó. Esse nó, né, do ponto de vista da teoria dos grafos, ele pode representar qualquer coisa. O nó pode ser a representação de uma palavra, de uma terminologia, de um país, de um autor, de uma opção que você queira fazer, de um tipo de refrigerante, entendeu? Ele pode representar absolutamente qualquer coisa. Mas o importante é você entender que o nó é o ator, né? E esse ator ele vai estar conectado ao outro a partir de uma linha, né? Uma aresta, né? Em última instância, né? Que é desenhada como uma linha que pode ser curva, ou eu posso até pedir para que não seja curva, como se eu posso pedir para ser uma linha reta, como eu defini aqui, eu tirei o curved lines,
posso colorizar ou não, enfim, é uma opção minha, mas essa aresta conecta esses dois nós. E qual é a motivação que faz conectar esses dois nós? Você que vai definir ao longo do processo de representação que você quer fazer. Como eu falei, eu posso utilizar a vinculação entre esses dois nós baseado em uma série de coisas. Pode ser um estudo baseado na presença desses dois nós no mesmo pacote, qualquer que seja, por exemplo, no mesmo palavras no mesmo parágrafo, autores no mesmo processo de coautoria, como pode ser por similaridades entre esses nós. Por exemplo, o artigo A é próximo de artigo B porque ele compartilha as mesmas referências. Então, nesse processo, eu vou aproximá-los e vou vincular esses dois porque eles compartilham as mesmas referências. Mas não é porque eles compartilham, por exemplo, os mesmos autores. Ou seja, eu estou utilizando uma outra informação colocada ali, pareando elas. Ou eu posso parear porque um artigo cita o outro. Tem várias alternativas para você poder fazer esse tipo de vinculação colocado aqui. Do ponto de vista prático do VoiceViewer, e por isso que eu falo, quando eu falo sobre essa necessidade de ser uma ferramenta entendida e utilizada por todo e qualquer pesquisador, é principalmente por conta do potencial que ele tem de mapas baseados em conteúdos bibliográficos, né? Porque eu posso fazer eles desde aqui no Text Data, se eu quisesse, por exemplo, pegar um dado da Web of Science, vou pegar um sobre óleo que espirrou no Mediterrâneo, que vazou no Mediterrâneo, né? E aí eu poderia pegar, por exemplo, simplesmente fazer uma vinculação entre esse conteúdo a partir do título e abstract, tá? E aí ele vai extrair os termos que estão em título e abstract, ele vai considerar que se eles estão no mesmo título e abstract de um determinado artigo, essas palavras têm que estar próximas. Se eu pegar esse caso e delimitar o número de ocorrências desses termos mínima, né, para considerar aqui, eu vou botar 10, eu vou aumentar para ser uma coisa mais clara para a gente, botar 25, para ficar um número pequenininho, 42, e vou dar um finish aqui. E eu passo a ter um mapa, por exemplo, aqui da distribuição desses termos em títulos e abstract sobre o que eu estou estudando. Então, digamos que eu tenha feito essa coleta e descubra que eu tenho visto muito sobre esses termos aqui, como o próprio see, effect, species, ou estou tentando ver quais são as palavras-chave que eu preciso utilizar melhor. De repente, eu posso começar a encontrar uma palavra-chave que eu não estou usando na minha busca e que parece ser bastante frequente. Eu posso observar isso também baseado no tempo e ver que, por exemplo, a ideia de abundance, de data, de need, de application, de marine environment, ela é mais contemporânea, está em 2014, do que termos como effect, que está mais para 2012. Então, tudo isso pode subsidiar a minha percepção sobre a temática que eu estou tentando observar um pouco mais, conhecer um pouco mais. Tem vídeo lá no meu canal, Mineiros de Dados, né, que eu vou botar depois aqui na minha imagem, quando eu voltar, vai ter o link completo embaixo do meu nome, mas no meu canal no YouTube, Mineiros de Dados, tem toda uma explicação sobre o uso do VoiceViewer, os diversos usos do VoiceViewer, com coletas nas Scopus, na Web of Science, na Dimensions, na PubMed, os vários tipos de possibilidades, como é que você faz certos ajustes de terminologias, ou seja, eu recomendo que vocês vejam os vídeos lá para que vocês possam fazer o uso disso como uma ferramenta de pesquisa de vocês, tá? Mas o principal aqui, e aí eu vou para outra questão do Bibliographic Data aqui, é mostrar que nesse caso, o mesmo caso que eu vou colocar aqui da Web of Science, tá? Aqui é a versão 1.6.7. Essa é uma versão bem antiga, por isso que ela não está com a Dimensions aqui. Mas se eu pegasse, por exemplo, esse SPOIL aqui, vou ver se tem todos os dados aqui, não me lembro se eu botei todos, mas ele vai mostrar todas as possibilidades que eu tenho aqui de análise, que é desde coautoria, que aí pode ser por autores, organizações e países, concorrência de palavras-chave do autor ou de palavra-chave da base, citação, que aqui é entendido como intercitação. Então, eu poderia ver, por exemplo, se eu fosse ver trocas de citações entre as fontes, ou seja, entre as revistas, eu poderia aqui rapidamente ver o mapeamento dessas revistas, né? E, inclusive, ter uma certa percepção interessante de como é que elas se situam, né? Você vê que, por exemplo, tem muita publicação mais recente sobre essa revista, Deep Sea Research, Part 2 Topology, pode ser que seja um evento aqui, porque eu não fiz um filtro, Science and Total Environment, Ecological Indicators, ou seja, eu poderia, inclusive, começar a perceber opções de revistas que eu poderia utilizar para publicar baseado nos intercâmbios que elas têm de referências ali colocadas, tá?
E vou criar aqui um outro exemplo também baseado na mesma coisa. Eu poderia fazer o tal do acoplamento bibliográfico, que é exatamente essa ideia de aproximar a partir das referências compartilhadas. Então, se eu for pensar também nas fontes, ou se eu fosse pensar até em autores, né? Mas vou pegar aqui só por fontes, que é mais fácil, e eu for tentar ver essas fontes baseado nas referências que são citadas por essas fontes, não o que elas citam entre si, elas trocando entre si, eu poderia também ver um outro tipo de mapeamento aqui ao longo do tempo, mostrando essas proximidades baseado nas referências que são utilizadas por quem publica nessas revistas. Da mesma forma, eu poderia ver, por último, e não menos importante aqui, a própria cocitação, né? Pensando, nesse caso, num contexto muito mais amplo, porque aqui poderia, inclusive, incluir revistas que não são mapeadas pela Web of Science, porém são citadas, né? E, por conseguinte, eu consigo ver, né, essas revistas aqui, baseada na proximidade delas pela citação. E aqui eu vou até dar uma diminuída aqui para conseguir ter um volume um pouco maior, né? Vamos pegar aqui, eu posso encontrar, talvez, nesse caso, aqui eu não fiz o que eu deveria fazer, vou pegar as fontes, desculpe. Pronto, eu vou diminuir aqui, vou aumentar um pouquinho para ver as fontes possíveis, para não ficar um absurdo, então fica muito difícil da gente ver. Uns 40, vamos ver. Enfim, agora eu vou ver as 101 revistas que são mais citadas aqui, com problemas de deduplicação que precisam ser feitas, mas eu vou começar a ter um mapeamento sobre essas revistas do ponto de vista de elas serem cocitadas. E eu posso, inclusive, ver áreas, por conta dessas cocitações, que elas são mais próximas. Provavelmente isso aqui geraria uma certa percepção de campo. Então, se eu vejo que eu estou lendo determinadas revistas que estão situadas aqui, eu posso encontrar outras que podem ser interessantes para mim. Talvez eu perceba que aqui começa a ser uma pegada um pouco diferente. Você vê que a Nature, que é uma revista um pouco mais generalista, ela se encontra ali mais para o meio e vinculada a todas as outras, né? Sendo citada por todas as outras e, por isso, compartilhando, independentemente, porque ela é uma revista interdisciplinar, né? Então, a gente pode ver esse tipo de coisa. Tendo falado sobre isso, que seria mais o Voice Viewer, eu quero agora entrar um pouquinho numa outra opção que vocês podem sempre ter, que é fazer análises baseadas no GEF, né? Ou GEFI, né? Ou como seja. E o GEF, basicamente, ele vai ser uma ferramenta que vai permitir você fazer essas visualizações e análises de grafos, né? Utilizando qualquer tipo de fonte que você deseje, tá? Qualquer tipo de planilha que você queira. Se vocês quiserem fazer algum tipo de análise desse tipo durante o Hack Week, eu vou provavelmente tentar participar de uma ou outra situação aí com os grupos, ou podem falar lá no Slack para poder tentar dar uma certa mentoria nisso na hora, se tiverem alguma dificuldade. Mas, fundamentalmente, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver uma representação também gráfica, que, no caso, é o arquivo que ele dá como default do Le Miserable, né? Baseado na inter-relação, né, dos personagens, né? E você pode ver aqui os personagens do Le Miserable sendo colocados aqui, vinculados uns com os outros, né? Para que a gente possa entender essa rede de relações ao longo do tempo. É muito bom para quando você também tem que ler aqueles livros que têm certas dificuldades de você acompanhar quem é quem, pode ser bastante bacaninha isso daqui. Mas a grande questão aqui é que, diferentemente do Voice Viewer, o GEF ele não vai fazer pré-tratamento do material. Então, o Voice Viewer ele é sensacional para análises bibliométricas, porque ele tem um wizard que ele encaminha você do início até o fim para você gerar o seu grafo, e é a ferramenta mais gratificante que existe na face da Terra para você poder fazer uma análise bibliométrica inicial, um primeiro olhar bibliométrico que você está lidando. Quando você vai para o GEF, você precisa pré-tratar um pouco mais o seu grafo. Em compensação, aqui é o lema do Capitão Planeta: o poder é de vocês. Ou seja, vocês têm toda a liberdade do mundo para fazer o que vocês quiserem dentro do GEF, escolher diversos tipos de distribuições, algoritmos de distribuição, que basicamente é uma fórmula, né, uma forma de cálculo para fazer a distribuição destes nós, tá? No mapa que você está vendo aqui, nessa representação gráfica, baseado em uma série de conceitos, e cada um deles é otimizado para um determinado tipo de coisa. Isso aqui cabe também uma aula completa só sobre GEF, mas também tem vídeo lá no canal, se vocês quiserem se aprofundar sobre isso. Tem até um exemplo muito legal que eu recomendo para quem não quer lidar com isso, mas gosta de banda de rock e quer descobrir bandas novas. Vai que tem um vídeo lá explicando como é que você faz para descobrir bandas novas no Spotify, baseado numa análise de grafos. Então, você pega o seu artista favorito, joga num
num extrator do Spotify, né, que usa a API do Spotify, uma base online, um sistema online, que pega da base do Spotify e aproxima as bandas que as pessoas curtem por quem curte aquilo, e com isso você consegue visualizar bandas próximas, né, que seriam interessantes, que você talvez pudesse estar ouvindo e que de repente você está perdendo e não está parando para escutar. Mas, enfim, aqui se eu alterar esse layout, né, usando algum tipo de regra, ele vai fazer uma distribuição diferente, né? Eu posso trabalhar com os meus dados mais diretamente aqui dentro, que é uma diferença. O GEF não trabalha dessa maneira, ele não te dá acesso a essa planilha, né, com todos os nós, a lista de cada um dos nós. Vocês veem aqui claramente que existe um nó com o nome de cada um, né, dos personagens, e tem as arestas que dizem que o Napoleão está ligado à Miguel, e assim você vai, cada um deles aqui colocados, né? Zefine com Favorite, né, ligado aqui, uma conexão. E aí ele tem aqui também o peso dessa conexão, ou seja, 4 vezes, provavelmente tem 4 momentos, né, mais próximos onde isso ocorre, e aí com isso vai te dar uma percepção, né, dessa força, dessa relação entre estes nós, como a gente está vendo aqui. E o mais bacana disso tudo é que esse material que você vai gerar aqui nessa visualização, que não é lá essas coisas, você pode depois ir para a parte de visualização aqui, gerar um grafo. Deixa eu fazer aqui um grafo mais bonitinho. Deixa eu só gerenciar uns detalhes aqui. Foto do nosso padrão. E posso fazer o que a gente chama de beautification, né, dele. Deixar ele um pouquinho mais bonitinho aqui. Vou atualizar. Botar uma bordinha 3. Pronto. Botar mais aqui. Essa bordinha pode ser 5 nesse caso. Atualizar. E aí você começa a ver uma coisa um pouquinho mais simpática, né? Mexer um pouquinho nessa fonte. Pronto. E eu começo a ver essa distribuição aqui com ele um pouquinho mais bonito, né? Para permitir que a gente possa perceber um pouco essas vinculações, dar zoom, encontrar mais de perto cada um desses nós, fazer ajustes, popular, vamos chamar assim, esse meu gráfico, as características que eu quero, com todo um processo de ajuste que você vem aqui de visualização, né, para que isso fique exatamente da maneira que você deseja, né? Eu posso mexer na opacidade de cada um dos elementos, eu posso filtrar dados, né, se eu desejar também, esses dados ao longo do tempo. Se eu for aqui em visão geral, eu tenho todo um conjunto de estatísticas necessárias para os cálculos de grafos, que tentam ver exatamente na análise de rede o que influencia nas vinculações de cada um desses nós. Então, eu posso calcular uma série de estatísticas aqui, importantes para a área de teoria dos grafos. Eu posso, inclusive, definir possíveis agrupamentos utilizando um cálculo estatístico chamado de modularidade, que é muito utilizado, é exatamente uma derivação de modularidade que é feita lá no caso do Voice Viewer, né, para poder definir esses agrupamentos. Ou seja, eu tenho uma série de opções e possibilidades aqui para poder fazer esse tipo de análise aqui colocado. Mas, enfim, aí você tem toda a possibilidade aqui, no caso do próprio GEF, para você utilizar isso. E botar dado aqui dentro é a coisa mais trivial do mundo. E aí a dica que eu tenho para quem quer, pela primeira vez, conseguir colocar qualquer tipo de dado dentro do GEF é muito simples. A primeira dica é, se você exportar a tabela, basta você ver o formato que ela foi exportada, e você preenchendo do mesmo jeito, você consegue importar. Essa é a dica número 1, tá? Então, se eu exporto essa tabela daqui, tá? E vou botar lá na HackWiki, né, para a gente. Vou botar aqui, tá? E vou criar uma tabelinha chamada arestas.csv e salvar aqui. Se eu abrir este arquivo, vocês podem ver que a lista de arestas é uma coisa muito simples. Basicamente, é uma vinculação de uma coisa com outra, source target. Depois, o tipo, se é direcional ou não, que é uma coisa muito importante vocês pensarem, porque há relações que são direcionais e há relações que não são direcionais. Por exemplo, eu posso seguir alguém no Twitter e a pessoa não me seguir de volta. Então, esse tipo de rede é um directed network, né? Mas se eu, por acaso, falar sobre amizades, né, no Facebook, elas não são, elas são undirected, porque ou você é amigo da pessoa, ou você mutuamente amigo, ou você não é, entendeu? Você pode reclassificar a amizade com a pessoa, entendeu? Lá internamente dizer que é um conhecido, mas ele formalmente no Facebook ele é considerado amigo mútuo, né? Eles são amigos. Você pode botar, né, o tipo, você pode botar o ID, e aí que é um número sequencial no caso dele. Eu posso botar um label se eu quiser, e posso botar que aí seria o label daquela aresta, né? Eu poderia chamar esse vínculo ali que eu estou colocando com um determinado nome, e aí tem um time set e peso.
Se eu fizer esse mesmo arquivo aqui de maneira bem simples, eu vou criar ele aqui rapidinho, deletei tudo e eu vou começar, vou falar aqui, ó, Olavo, Fábio. Eu posso botar mesmo o nome, não tem problema aqui. Fábio, vou pegar Kleber e vou dizer aqui que eu tenho Kleber. Olá, tá? Fiz aqui um triângulo, como vocês podem imaginar, né? E aqui o weight eu vou botar todo mundo... Vou botar aqui como 10 mesmo, 5, vou deixar do jeito que está. Eu acabei de gerar esse arquivo de arestas, tá? Que tem essas características. O ID, como vocês podem ver, é uma sequência, né? 0, 1, 2. Poderia ser um arquivo separado por tabs, uma outra maneira muito fácil é você fazer isso no Excel, simplesmente botar esse cabeçalho, source, na outra coluna target, na outra coluna type, na outra coluna ID, na outra label, time set, weight. E aí você botar isso no Excel, copiar e colar, porque ele vai com tab e você importa. E se eu for lá no Geth, simplesmente se eu criar aqui uma nova área de trabalho e eu fizer aqui, for em arestas, importar planilha, vou dar um abrir, pronto, ele falou, olha, ele automaticamente percebeu que isso se trata de uma address table, ou seja, uma tabela de arestas, que a separação é por coma e que a codificação é o TF8, para poder dar conta de acentos, se for o caso. Eu simplesmente dou próximo e finalizo. Ele vai dizer, beleza, está tudo certo. Ele falou, olha, eu vou criar os nós faltantes, porque como eu não fiz uma tabela de nós, ele vai criar os nós baseados nessas arestas. Eu vou dar OK. Vou dizer que é para botar nesse meu próprio workspace, porque eu abri um workspace novo, não preciso fazer, não preciso criar um novo workspace do zero. E pronto, eu tenho aqui os nós colocados. A única coisa que eu preciso fazer para terminar aqui é pegar esse ID e copiar para o label, no caso dos nós, porque ele usou o meu nome, né, como ID, e tem que ser único, tem essa questão, o ID tem que ser único. Eu vou ter que chegar e pedir para copiar a coluna ID para a coluna label, para que ela possa nomear, e se eu for para a visão geral aqui, eu tenho exatamente aquela minha distribuição, e se eu começar a mexer isso aqui, vou dar um tamanho maior aqui, tamanhozinha, bolinha, né? E se eu for para visualização e atualizar, a gente vai ver que estão aqui as bolinhas. Só vou botar uma cor mais simpática, né? Porque essa cor não está muito simpática. Não gostei muito dessa cor. Vou botar uma cor mais cinza para aplicar, para ficar melhor. Vou para visualização aqui. E se eu botar com não padrão, atualizar, parece que Fábio Olavo está aqui. Resolvido, né? Você automaticamente já tem aqui a sua rede feita em 2 tempos. Não tem a menor dificuldade de ser feito isso aqui. Ele tem também plugins aqui, um plugin que consegue importar do Excel diretamente. Você pode fazer no Excel e fazer importação no Excel. E aí ele vai fazer todo o tratamento disso, ele vai entender subcampos, vai dar conta de você fazer redes multimodais, que são redes nos quais os nós não são necessariamente do mesmo tipo, tá? Cada uma dessas coisas pode ser feita e você pode gerar com isso o seu grafo com a representação que você tiver mais interessado. Lá no VozViewer, quando você estava mostrando as relações que vocês fazem com o abstract, o título e também com os tipos de revista e a conexão entre elas, qual que é o tipo de arquivo que tu abre lá no VozViewer? Então, o arquivo que eu vou identificar esses... Então, você tem o seguinte, em Scopus é o CSV, a exportação CSV da Scopus. Tá. Na Web of Science está funcionando a versão plain text e a versão, acho que a Tab Separated Values também está funcionando. Quando você exporta, tem várias opções. E aí você tem, aí que acontece. A Web of Science tem mais de uma opção, mas ele aceita a separado por Tab e a plain text, até onde eu tenho já sabendo. Entendeu? A gente exporta direto da Web of Science. Exatamente. Aí você tem as peculiaridades de cada base, né? A Scopus, a grande vantagem é que ela exporta até 2.000 arquivos. A Web of Science, ela exporta 500 por vez. Para título e abstract, você consegue os 20.000 numa e 1.000 na outra. Vantagem da Web of Science. A Web of Science ela permite que você vá andando pela amostra de 1.000 em 1.000. Então, ou de 500 em 500. Então, você quer, eu quero o primeiro 500º registro. Agora eu quero 501 a 1 milhão. Quero 1 milhão e 1 a 1 milhão e 500. Você vai botando e ele vai fatiando para você, conforme vai salvando. Ou do 1.000, se for do outro tipo, de 1.000 até o
né, de 1.000 em 1.000. Na Scopus, não, você não tem esse fatiamento. Você precisa fazer esse fatiamento artificialmente. E aí pode ser um problema, porque se você tiver muita coisa no mesmo ano e as mesmas revistas, dependendo da situação, você pode começar a ficar com dificuldade de como usar critérios para fatiar, entendeu? Porque você tem que tentar fazer critérios que evitem sobreposições, né, de preferência. E tem uma coisa também legal, é o seguinte, o arquivo fatiado que você obtém, basta você selecionar múltiplos deles. Então, por exemplo, nesse caso daqui, se eu for lá na minha planilha de metrias, eu tinha 2 arquivos, na verdade. Tá? Então, basta selecionar os 2 de uma vez. Isso aqui é da minha disciplina de metrias da informação, que eu dou lá no EBIT. Que, aliás, também aceita ouvintes, para quem tiver curiosidade, mas normalmente eu dou no primeiro semestre do ano. Eu devo dar em 2022. Mas, basicamente, é sobre análise métrica de informação, bibliometria, centometria, análise por métodos digitais, análise de material do YouTube, Twitter, Facebook, o que seja, ou até o que você quiser de base, raspagem de dados que você tenha feito, entendeu? O lema da disciplina, o trabalho final, é também o lema do Capitão Planeta, o poder é de vocês. Então, vocês escolhem o que vocês querem fazer no trabalho final e eu me viro para ajudar, entendeu? É meio que a finalização da minha disciplina lembra um pouco a Hack Week, em algum aspecto, por isso que eu me sinto bastante à vontade aqui. Então, se eu der OK, ele vai juntar os 2 arquivos para mim automaticamente, entendeu? Então, não tive que fazer nada, ele simplesmente juntou os 2 arquivos para mim. Posso fatiar e depois juntar. Tá? E ele vai só oferecer aqui nos tipos de análise aquilo que cada base permite. Eu, sem querer abrir, eu estava procurando a versão 1.6.17, que é a última versão, mas acabei pegando errado. Tem uma última coisa muito importante, que hoje na versão 1.6.17, ele agora permite que você exporte o seu grafo para você ver online. Tá? Olha que interessante. Então, eu consigo fazer uma coisa, um arquivo que está dentro do Google Drive meu, de arquivo, e eu consigo oferecer ele online para que a pessoa possa, inclusive, manipular esse dado e dizer que eu quero ver, por exemplo, baseado nas ocorrências, eu quero basear no link strengths, eu quero pegar pelo ano, né, produção ao longo do tempo, então eu vejo que esses temas aqui são mais recentes nessa minha amostra, tá? Estão colocadas aqui. Eu consigo fazer, por exemplo, consigo ver a Zygo Networks, ou seja, a rede que está vinculada aqui em ênfase. Eu consigo ver a ênfase da rede vinculada a Patents and Invention. Então, eu vejo, por exemplo, que Tissue Engineering, etc., não está vinculado a essa palavra-chave aqui, por exemplo. Quando eu vou para Tissue Engineering, eu consigo, botando aqui em cima, em China, vamos ver. Ele mostrou para mim as palavras que estão vinculadas à China. Então, ele me dá umas opções bem interessantes e várias métricas de informação hoje em dia online. Isso era uma coisa que antes a gente precisava exportar do VoiceViewer, levar para o GEF, e aí lá no GEF, quando a gente ia fazer isso, vou botar aqui, por exemplo, eu conseguia ver isso, eu fazia isso no GEF, então eu pegava e conseguia ver a Zygo Networks, entendeu? Que, por exemplo, são diferentes, é uma rede de músicos, né? Ele Negão. Aqui, por exemplo, foi uma rede no Spotify do Pato Fu e Nação Zumbi, coleta fundida de Pato Fu e Nação Zumbi. Que esse aqui é uma rede que eu fiz para você tentar descobrir se você, por exemplo, se você é um autor que publica em português ou espanhol, tá? E você quer saber qual seria uma possível revista em acesso aberto para publicar, entendeu? E você tem uma revista de referência, você pode chegar, por exemplo, e buscar essa revista aqui, nessa rede aqui, e aí eu vejo aqui, por exemplo, que a Espacios, né, que ela não é acesso aberto, ela está vinculada a essas outras redes aqui. Então, essa rede que eu fiz, isso foi um trabalho que foi para o Latmetrics, né, e você consegue ver aqui que eu tenho várias opções de revistas em acesso aberto, que estão como OA, e que são revistas as quais as pessoas que publicaram na Espacios também publicaram nessas revistas. Então, é uma dica de hashtag fica a dica de que talvez você possa escolher essa revista daqui, a Informação e Tecnologia, para ser a revista onde você poderia submeter o seu artigo. Né? Aqui, por exemplo, é a mesma coisa, só que baseado nos 300 mil currículos de doutores no Lattes. É uma copublicação também dos 300 mil doutores. Então, só que aqui é por SSN, né? Foi uma coisa mais simplificada. Então, por exemplo, se eu sei que o SSN da minha revista é esse daqui, o 01037064, eu posso clicar nele e aí ele vai me dar a Zygo Network, e os que estão em verdinho são as opções em acesso aberto, que foram também escoamento desse pesquisador, né, no Lattes, dos 300 mil doutores do Lattes. Então, eu peguei toda a produção deles. Na verdade, não pegou aqui não foi toda a produção. Né? Na verdade, sempre é um extrato das 25 revistas nos quais cada um desses doutores mais publicaram.
tá? Então, não é exatamente todo mundo. E aqui eu também tive que fazer um recorte um pouco mais alto, porque senão o grafo nem carregava, era impossível, né? Então, aqui eu tive que fazer um recorte mínimo de existência do SSN da revista, etc. Falta ainda tratamento, isso foi para o Confoa, né, Conferência de Acesso Aberto, e eu ainda estou finalizando esse tratamento desse volume de grafos atualizado para poder oferecer uma ferramenta mesmo, né, e fazer a publicação final. Né? Ainda estou fazendo um aprofundamento, mas aqui a gente tem exatamente essa mesma ideia de rede. Bom, o que eu queria comentar com vocês era hoje, considerando aí que já estamos com 50 minutos, e deixar um pouco aberto para que vocês possam, sei lá, esclarecer dúvidas, curiosidades, questões que vocês podem querer falar sobre. Boa tarde. Estou chocada com a ferramenta, chocada positivamente. E eu queria fazer uma pergunta. O nosso grupo vai fazer um projeto sobre como as incertezas são divulgadas na mídia, né? E a gente quer tá fazendo uma busca dos releases e das revistas que publicaram sobre Covid. E a gente vai também fazer uma análise dos jornais. Tem como usar essas ferramentas para buscar em jornais? Porque eu vi ali que ele busca em plataformas da Web of Science e outras plataformas. Tem como fazer essa análise usando textos de jornais também? Como poderia se fazer o upload dessas? Então, na verdade, o Voice Viewer não busca. Você tem que fazer a busca na base e oferecer para o Voice Viewer. Essa é a primeira coisa que tem que deixar claro. Então, ele faz busca na Crossref. Isso ele faz. Se você for pela Crossref, você pode, por exemplo, dar uma lista, mas aí você tem que dar uma lista de DOIs, você tem que dar algumas informações para eles, para ele fazer essas buscas por API, né? Tendo dito isso, em relação à questão de textos, não há problema nenhum desde que o texto seja em inglês. Eu recentemente fiz um trabalho que foi baseado exatamente nos dados que a gente obteve da Altmetric, por exemplo, né? Que é uma plataforma, né, que você tem, né? Que essa plataforma ela oferece o que você encontra citando artigos científicos de notícias, por exemplo. Né? Então, por exemplo, aqui tem as notícias que citaram esse artigo científico. Foi esse artigo que eu fiz junto com a Márcia Trunfol, né? Ela é a primeira autora. E a gente fez sobre a questão das headlines de títulos de artigos que falam sobre Alzheimer's disease, em que a gente descobriu que, de uma maneira geral, as pessoas ocultam que o trabalho foi feito em ratos e que o fato delas ocultarem que aquilo foi feito em ratos gera mais mídia e mais tweets. Então, você gera uma falsa esperança, no final das contas. Claro que a gente fez uma amostra totalmente selecionada, baseada apenas em trabalhos que eram feitos exclusivamente em ratos, para poder fazer isso, e a gente descobriu que aqueles que eram declarativos, né, eles naturalmente obtinham mais notícias declarativas e obtinham menos tweets, de uma maneira geral. Enquanto que aqueles que eram não declarativos, a gente encontrou que eles obtinham mais notícias e eles obtinham mais tweets. Né? Mais notícias não declarativas e mais tweets. Como é que você monta o banco de manchetes? Acho que isso... Na verdade, o banco de manchetes eu coleto na Altmetric. Entendeu? A questão é que a Altmetric você precisa fazer um pedido de acesso, né? Eu tenho um pedido de acesso porque eu tenho acesso à Altmetric por conta... Você parte dos artigos, aí via Altmetric, você chega nas notícias... na verdade, eu faço uma busca uma busca na Altmetric a partir dos artigos, entendeu? E aí, a partir dos artigos, ele me diz quais foram as notícias que saíram, entendeu? Então você faz uma busca sistemática sobre... Mas aí você tem mídia internacional, basicamente, né? Sim, a gente tem um problema de bias de mídia aqui, tá? Essa é a primeira coisa que eu tenho que comentar aqui. A outra coisa que, respondendo um pouco inclusive o Just Saying Mice, a gente comenta, na verdade, nesse artigo, né? Logo no começo do artigo, a gente fala exatamente sobre o Just Saying Mice, né? É o caso. Mas o texto de notícias que foi perguntado pela Ingrid, não foi? Ele pode ser utilizado dentro do tratamento do Voice Viewer, porém ele tem que ser em inglês. O Voice Viewer só trata texto em inglês. Se você quiser fazer um tratamento de texto em outro idioma, aí a ferramenta que seria adequada é o Iramutec, que é uma ferramenta que roda em R, porque ele tem uma biblioteca para lidar com português. Tá? É uma ferramenta que roda em R e que faz uma série de coisas que, né, tem certa similaridade em relação à forma como é apresentado. Teve um outro artigo que a gente produziu com várias coisas em Iramutec, que aí foi sobre Zika, e que a gente descobriu um pouco toda uma análise sobre
a gente conseguiu entender, até por conta do Eremutec, quais eram os papéis, vamos chamar assim, de cada um dos países do ponto de vista prático das subsegmentações vinculadas à pesquisa em Zika. Ficou bem interessante esse trabalho. Foi PLOS ONE, e que foi liderado aí pelo grupo lá do SIDAX, né, principalmente, lá da Bahia, mas que a gente viu, no final das contas, toda essa distribuição ao longo do tempo, né, de cada um dos países e suas produções, aí faz toda a clusterização com as terminologias, a presença principal de cada um desses termos, né? Uma distribuição, fazendo uma rede por países, a distribuição espacial, como se fosse, né, você entender esses grupos e como é que eles se aproximam, e aí você consegue ver o papel de cada um desses clusters, né, com a presença ou não dos países, usando, né, um valor de Key por cluster, né, para você entender o papel, né, do país. Então, por exemplo, a questão de aspectos clínicos ela está muito mais forte no Brasil, especificamente, enquanto em biologia celular a gente está, né, um pouco prejudicado, sendo que aqui você vai tendo outros países que vão assumindo esses protagonismos em cada uma dessas áreas ali, conforme, né, a situação. Tem toda a discussão, o texto ficou bem legal, ficou um trabalho, né? E aqui a gente tem, né, alguns support informations, como a própria vinculação que a gente fez aqui, utilizando o próprio Voice Viewer, né, com as terminologias da antibiopecia. Uma coisa que eu acho, assim, vale ressaltar, assim, tem muito de lúdico nesse troço aqui, né? Então, assim, sabe, uma boa maneira de aprender gráficos é você pegar uma coisa que seja interessante pessoalmente para você e brincar, né? Eu acho que a primeira vez que eu trabalhei com o troço, tinha um aplicativo no Facebook que pegava sua rede de amigos, quem era amigo de quem. Depois não dava mais porque eles fecharam a configuração de privacidade, mas imagino que no Twitter deve fazer isso ainda. E aí, cara, construa sua rede, assim, é fascinante, assim, tipo assim, pô, você clica na coisa de... Primeiro nesses algoritmos de gravidade que dividem as pessoas, assim, on real time, e depois você clica em uma dura... E, cara, faz todo sentido, assim, eu tô dizendo, caralho, como é que isso aqui sabe sobre a minha vida, né? E aí, não sei se você mencionou o Spotify, os dados do Spotify são abertos para isso? De quem... No Spotify, a API sim. Tem, inclusive, deixa eu botar aqui o youtube.com/c/mineiros-dados, dá para mostrar aqui algumas opções, assim, aqui nos vídeos, deixa eu ver, vídeos, tem vídeo sobre essa questão exatamente, introdução ao uso do GEF, usando exatamente o material, né? Esse material, ela tem 1 e 2, são 2 vídeos, aí você faz a sua rede usando os dados do Spotify, ele tem eu uso um códigozinho que tem disponível online, um site que é disponível online do Bernard Reader, que faz isso automaticamente. Tem várias coisas aqui sobre coletas com dimensions, coletas utilizando outras coisas. Também você tem o método de Nutella para coleta no Twitter, que é um vídeo também muito visto pelo pessoal, para você como é que você faz para coletar no Twitter de maneira simples, fácil e rápida. Qualquer criança pode fazê-lo. E depois tem um vídeo complementar a esse, que é a minha primeira rede de tweets também, para você se divertir com isso. Né? Também é super fácil de fazer, baseado nessa coletinha que você faz aqui. Né? Então, tem vários vídeos aqui que explicam coisas, vocês podem aproveitar à vontade. A introdução ao Voice Viewer é um dos vídeos mais vistos do canal. Tem mais de 10 mil visualizações, né? Tem feito em 2 partes, é uma versão ainda antiga, não fala sobre essa parte específica mais nova, né? do Voice Viewer Online novo, mas aí eu fiz até um unboxing dele, entre aspas, agora no episódio 23, eu estou para fazer um episódio agora de atualização, devendo, obviamente, um processo mais passo a passo, com vídeos mais curtos, né? Eu acho até que, se não me engano, é Pulses, né? Esse aqui. Esse dado aqui. É basicamente isso aqui. Se eu botar, por exemplo, aqui, se eu botasse Audioslave, talvez fique grande Audioslave, vou dar um go aqui, mas ele vai começar a carregar e ele já tem aqui, ó, Audioslave. Se eu clicar aqui, ele já vai começar a carregar e vai fazer a rede para você automaticamente do Audioslave aqui. Só que vai demorar, porque o Audioslave é uma banda que tem muita gente que gosta e que gosta de muita coisa. Eu tinha que pegar uma banda menos competitiva, vamos chamar assim, para facilitar. Por isso que até acho que é melhor botar aqui, vou mudar para Pato Fu, que é uma banda um pouco mais local, né? Deixa eu dar um reload aqui. Pato Fu. É uma banda mais específica, é mais de nicho, aí a gente consegue fazer a rede mais rapidinho. Entendeu? E ele monta automaticamente aqui, depois você consegue exportar esse material. Na hora que você exporta esse material, você já leva para o GEF, aí você vai trabalhar as métricas, vai trabalhar tudo. Ó, tá aqui, já está a rede do Pato Fu. Você vê que Pato Fu, que está aqui em preto, né? Você vê que tem... Peraí, desculpa, eu fiz besteira. Que droga. A pessoa, quando faz besteira, é terrível. Tem que...
Aí você tem aqui, aí você vai ver que Charlie Brown Jr. está com esse grupo aqui, que é Raul Seixas, Skank, Mamonas Assassinas, toda uma galera, vai formando os clusters aqui. Marisa Monte, Djavan, Vanessa da Mata, Lenine, vão formar provavelmente um outro cluster mais aqui de música popular brasileira. Você vai ter um outro aqui que é uma galera bem diferente, como Clarice Falcão, Malu Magalhães, Agridoce, Vanguard, Rubel, Los Hermanos aqui também. Então, Los Hermanos é bom para fazer esse tipo de coisa, porque tem gente que ama e odeia, né? Então, dá para fazer umas coisas bem divertidas, né? Pô, é um cluster por si só ali, né? Você vê eu acho que só ele é um cluster, né? Mas enfim. Desafia classificações. Né? E aí você pode fazer aqui, ele tem, se for aqui. Então, olha aqui que todo o pessoal da antiga, do rock dos anos 80, dá mais para cá, né? Porque normalmente as pessoas que gostam de um gostam do outro vão fazer o rock dos anos 80 aqui, né? Se eu for para o lado de cá, já vai ser um outro grupo, né? De perfil, e aí vai ter um perfil aqui embaixo, deixa eu... Maria Gadu tá ali, enfim. A galera mais hipster, assim, tá. E aí você tem uma galera aqui mais, né? Elis Regina, Caetano vai mais para trás, Jorge Benjor. Aí você que é um pessoal, né? Então você vai vendo como é que dá para você perceber muito isso. É sensacional o troço aqui. Legal. Gente, lembrando que a minha disciplina ela sai pela UFRJ, porque é da ECO, ela sai pelo convênio IBICT UFRJ, então ela tem inscrição para quem é do UFRJ, ela é facilita de ser feito, basta fazer lá no pós-graduação do convênio IBICT UFRJ, e aí ela naturalmente cai para dentro do circuito SIGA UFRJ, né? Não tem grande dificuldade. Mas quem é de UF, outras coisas, tem que fazer as validações, né? Se não, bom, obrigado, foi assim, muito, muito bom, Fábio. E, de novo, assim, eu acho que eu queria ressaltar o Fábio, um cara extremamente comprometido com ensino e treinamento, aí, tal. Acho que deu para sentir pelo canal do YouTube e tal, mas você segue tendo um horário de plantão aí e tal? Ah, sim, eu continuo tendo o horário da mentoria, que eu chamo o problema, assim, eu não achei até hoje o nome melhor do que mentoria, e o problema é que mentoria é uma coisa que às vezes as pessoas fazem como uma coisa de coach ou cobrado, é gratuito, tá? Mas não tem nome melhor do que isso. É uma mentoria, não é uma orientação, entendeu? É uma mentoria, é um momento de... Eu não sou orientador da pessoa, eu estou ali tentando dar um apoio para ela. E eu reservo um horário semanal de 1 hora, 1 hora e meia, dependendo do caso, um pouquinho mais se for necessário, para tentar tirar alguma dúvida ou gargalo que a pessoa esteja tendo, ou mesmo, às vezes, até já tive colega de pesquisa que marcou para conversar comigo, para pesquisador mesmo. Você, pô, Fábio, eu estou com isso aqui, queria ver isso aqui, o que você acha, tal, tá bom. Aí tem esse horário lá, é aberto. Tem sido difícil fazer funcionar o You Can Book Me, então o que eu tenho falado é para as pessoas entrarem em contato direto pelo meu e-mail, lá no ppgcufrj.br, nesse site, né? Você pode ir lá, ver o corpo docente, vai encontrar o meu nome lá e vai encontrar o meu e-mail, tá? Basta mandar um e-mail para mim. E lembrando, assim, que eu vivo soterrado de e-mail e eu não me incomodo de ser cobrado. Então, se eu não responder o seu e-mail, pode insistir, tá bom? Eu já falo de antemão para as pessoas que o e-mail é uma ferramenta que eu uso dentro do possível, mas é difícil para mim dar conta, principalmente quando eu estou coordenando alguma coisa. Por exemplo, agora eu estava coordenando o grupo de trabalho do Congresso de Ciência da Informação, você recebe 150 bilhões de e-mails do sistema, e aí eu fico soterrado naquilo, e, enfim, eu tento nadar de braçada e não consigo. Então, continuo tendo um horário de mentoria gratuita, é só marcar, né? E aí, assim, dessas mentorias, às vezes, assim, é só uma conversa mesmo, para ajudar. Já teve coisas que viraram colaborações, tem alguns grupos que eu faço colaboração de pesquisa, que eu trabalho junto, né? Tenho reuniões semanais para tentar desenvolver algum trabalho pontual. Esse trabalho com a Márcia foi uma colaboração que pintou de uma conversa da gente quando eu estava lá em Portugal, e foi super legal. Então, assim, tem coisas assim, que a gente vai tentando fazer, coisas bacanas, né? Se for um trabalho que é bacana, que é divertido, né? E que uma pesquisa que é instigante, por que não, né? Acho que é super bacana participar. Agora, claro, né, a pessoa tem que entender o contexto dela, porque eu não vou ter que dar conta do contexto de todo mundo. Acho que é isso. Bom, muito obrigado, Fábio.